Oitavo ano, mais uma aula de língua portuguesa, aula de número 6. Eu sou a professora Lenilza Oliveira. Gente, eu espero que vocês estejam conseguindo se organizar no livro didático, não estejam deixando acumular nada. Não esqueçam, gente, organização é tudo. Você já fez o visto 1, respondeu, com certeza já me enviou e eu já corrigi. Visto 2 também, e agora vamos para nosso visto 3. Mas antes, nossa mensagem do dia. Um gesto, um beijo e um carinho formam a palavra mais linda do mundo, que é o amor. Gente, transmitam amor por onde for. Vamos lá para nossa aula? Bom, nós estamos no nosso terceiro visto, que se inicia na página 13 e termina na página 18. O nosso assunto do visto será tipos de aposto, o explicativo, enumerativo e especificativo. E também falaremos sobre o estrangeirismo. Vamos lá? Meus queridos, vamos falar sobre o processo de formação de palavras. A formação de palavras em língua portuguesa ocorre por estes processos, que podem ser derivação, composição, onomatopeia, hibrismo, sigla, neologismo, redução, que é a abreviação, e estrangeirismo, que é o que nós vamos falar hoje. Vamos nos aprofundar sobre essa formação de palavras, sendo o estrangeirismo. Bom, professora, o que é o estrangeirismo? Olha aqui nessa figura ao lado, onde tem Forsyth, pendrive, blackout, software, chip, design, backup, outlet. Então, isso é o estrangeirismo na língua portuguesa. O estrangeirismo é o emprego das palavras, expressões e construções alheias ao idioma, tomada por empréstimo de outra língua. Ou seja, quando você fala oi, girl, oi, boy, você está aí misturando o português com o inglês e está trazendo a palavra inglesa para o seu vocabulário. Vocábulos oriundos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural de assimilação de cultura, ou ainda por conta de proximidade geográfica com a região, cujos idiomas oficiais sejam outros. Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico, isto é, ele acontece de maneira espontânea e, quando menos percebemos, estamos utilizando empréstimos linguísticos para nos referir a objetos e ideias. Quando está tendo uma promoção ali, ao invés de você dizer, vamos ali ver uma promoção, não, vamos ali ao outlet, pega aí o meu pendrive, olha, vai ter Forsyth. Então, gente, nada mais é o estrangeirismo do que trazer outras palavras para o nosso idioma. É como se fosse um empréstimo. Na realidade, é um empréstimo de palavras que nós acabamos aderindo, colocando no nosso vocabulário, no nosso cotidiano. Você tem alguma palavra estrangeira que você coloca aí no seu vocabulário, no seu cotidiano, que você usa e às vezes nem percebe? Bom, o estrangeirismo não coloca em risco a soberania da língua portuguesa. Soberania por quê? Porque é a nossa língua-mãe. Alguns estudiosos, sobretudo os tradicionalistas, veem o estrangeirismo como uma ameaça à língua portuguesa, um patrimônio cultural imaterial do Brasil, quer dizer que não tem dinheiro, não tem valor que se assemelhe à nossa cultura, à nossa língua. Contudo, é preciso cautela antes de afirmarmos que os empréstimos linguísticos causam prejuízo ao idioma oficial de um país. Bom, gente, nós temos aí duas correntes que chamamos de corrente, a normativa e a descritiva. Bom, essa corrente da gramática normativa é aquela que a gente aprende ali na escola, que é a norma culta, que a gente utiliza de maneira formal, sem abreviações,
usando ali a concordância nominal e a concordância verbal, a estrutura da frase, que é o sujeito, o verbo e o predicado. Então, essa é a gramática normativa, ou seja, que tem que seguir as normas, tem que seguir as regras. Eles dizem que, como nós falamos o português, nós não deveríamos colocar palavras estrangeiras, ou seja, o estrangeirismo na nossa língua, mas já a gramática descritiva, que tem como preocupação registrar a língua como ela realmente é falada. Não existe linguagem certa ou errada, ou seja, para a gramática descritiva, como você fala, seu vocábulo, sua regionalidade, eles levam muito a sério. Por quê? Porque suas gírias fazem parte da sua história. E isso, gírias, vamos dizer assim, nada de coisas pejorativas, de baixo calão, mas gírias que você usa ali como força de expressão, para expressar uma empolgação, como aqui no Amazonas a gente usa o telese, nem com nojo, até o tucupi. Então, a gramática normativa diz que isso é errado. Já a descritiva diz que é correto porque para a gramática descritiva não existe linguagem errada, mas para a normativa, que é o que nós devemos usar no nosso ambiente escolar, é a normativa que te ensina o padrão da língua culta. Já a descritiva é a norma coloquial da língua, ou seja, como você fala com o conhecido, com abreviações, mas na escola não. Na escola vocês têm que seguir um padrão linguístico, que é o padrão da gramática normativa, não esquecendo as regras gramaticais. Bom, o estrangeirismo é um fenômeno social, e para que você entenda melhor o que isso significa, podemos comparar a língua à vestimenta. Isso mesmo, vamos comparar a língua às nossas vestimentas. Assim como as roupas, os comportamentos linguísticos da sociedade seguem moda da época. Se até algum tempo atrás era comum dizer que uma garota era um broto queria dizer que ela era linda, e que um garoto era um pão. Nossa, esse garoto é um pão, quer dizer que ele era muito lindo. Hoje não mais, pois broto e pão tornaram-se expressões obsoletas, ou seja, ultrapassadas. Como é obsoleta a expressão calça boca de sino? Ninguém mais chega numa loja e diz, eu quero uma calça boca de sino. Não, porque o vendedor nem vai saber o que é uma calça boca de sino, ainda mais se ele for jovem. Atualmente chamamos de calça flyer. Já que estamos falando sobre empréstimos linguísticos, essa comparação nos diz que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Ou seja, gente, o que a gramática normativa diz isso? Ela que o falante fala literalmente de acordo com seu ambiente escolar, ou seja, usando sempre a norma culta. Já a linguagem descritiva, a gramática descritiva, ela diz que é aceitável qualquer tipo de linguagem, ou seja, a língua, nós sabemos que a língua é flexível. Flexível como, professora? Porque a nossa língua é mole? Não, gente, eu estou falando de nível linguístico, não da estrutura da língua, mas a nível linguístico. Nós temos que saber como nos portar. Se nós estamos em casa, podemos nos comportar de maneira mais flexível, usando gírias, abreviações. Já quando nós estamos num ambiente que vai refletir ali, vão te analisar como você fala, como você se comporta, você já tem que ter um nível cultural mais elevado. Por isso essa última parte, quando diz que que essas comparações de nomes até das vestes, que interações sociais, econômicas, culturais e políticas refletem de maneira considerável os comportamentos linguísticos. Quer dizer, se você está num ambiente onde todas as pessoas falam corretamente, se você começar a falar errado, começar a usar gírias, eles não irão te entender. Por isso que nós, seres humanos, a gente acaba se habituando ao ambiente que nós estamos. Se a gente está num ambiente que nos deixa espontâneos, a gente age com espontaneidade, mas
um ambiente mais culto, aí você age de uma maneira mais formal. Por isso que nós somos seres ali que nós adaptamos ao meio ali onde estamos vivendo, mesmo que seja algo momentâneo. Bom, estrangeirismo na língua portuguesa. A língua portuguesa conta com grande número de palavras estrangeiras, sobretudo de origem inglesa, denominada anglicismo. Isso porque a língua inglesa é muito fluente, sendo considerada a língua mundial dos negócios. Importante lembrar que a maioria dos vocábulos da língua portuguesa são de origem latina, grega, árabe, espanhola, italiana, francesa ou inglesa. Palavras como hot dog, que a gente chega numa banquinha, me dá um hot dog, que é o cachorro quente, um show, que é um espetáculo, um bacon, que é o tocinho do porco, um mouse, que é ali do computador. São palavras estrangeiras e que não ocorre o aportuguesamento, ou seja, quando nós usamos essas expressões, essas palavras na língua inglesa, você é entendido, mesmo que não tenha o mouse, que é a tradução ao pé da letra do inglês, ele é um rato, mas que você usa no computador é um utensílio que facilita você mexer ali no computador, mas você não vai usar um rato para mexer no computador, né? Óbvio que não. Mas se você for traduzir ao pé da letra, vai ser rato. Mas se você chegar numa loja e disser que quer um mouse, eles vão entender que você quer aquele utensílio para ser usado no computador e não vão te dar um rato. Entretanto, há termos em que o processo de aportuguesamento é notório, ou seja, a adaptação das palavras para o português, por exemplo, futebol, que é do inglês futebol, basquetebol, do inglês basquetebol, abajur, do francês abajur, sutiã, do francês soutien. Então, essas palavras, elas foram aportuguesadas, ou seja, elas foram traduzidas para o português e nós acabamos aí colocando aportuguesamento, por quê? Porque nós não usamos, não escrevemos, transcrevemos, utilizamos ela como é usada no inglês, e sim na língua portuguesa, como é escrito na língua portuguesa. Bom, olha uma palavrinha aqui que todos conhecem, eu tenho certeza. Quem daí não gosta, né? Eu gosto, eu particularmente gosto, e eu acho que vocês também adoram, porque é o que mais a gente vê nas redes sociais. É a palavrinha selfie, mas preste muita atenção nessa dicasinha, hein? Selfie tem sua origem na língua inglesa e é usada para especificar o ato de fotografar a si mesmo. Considerando a definição da palavra, cabe agora seguir a seguinte pergunta. Existe na língua portuguesa alguma palavra que defina o ato de fotografar-se? A resposta é sim. A palavra corresponde a autorretratos, que recentemente passou a ser grafada dessa forma devido a um novo acordo ortográfico, ou seja, ela é escrita juntinha, antes ela era escrita separada. Deve-se estar se perguntando, é errado o uso do estrangeirismo? A resposta é não, claro que não, gente. Nós podemos usar, sim, o estrangeirismo porque é até um processo de formação de palavras. Na língua portuguesa existem várias palavras empregadas de outras línguas. Então, você pode usar tranquilamente a palavra selfie, desde que escreva de maneira correta. Não vale escrever, aí aqui tem uma dica, selfie, sem o iue, selfie, e nem selfie. Olha como é que se escreve a palavrinha selfie, mas nós usamos selfie. Então, gente, tire suas selfies e sejam felizes. Eu adoro selfie. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho da paráfrase. Ela vem do grego, da palavra parásis, continuidade ou repetição de uma sentença. Então, a paráfrase, ela é a repetição de algo. A paráfrase é um texto que procura tornar mais claro e objetivo aquilo que se diz em um outro texto. Portanto, é sempre a reescritura
Preste bem atenção nisso. Reescritura de um texto já existente. Uma espécie de tradução dentro da própria língua. A autora da paráfrase deve demonstrar que entendeu claramente a ideia do texto. Além disso, são exigências de uma boa paráfrase. Primeiro, utilizar a mesma ordem de ideias que aparece no texto original. Não omitir nenhuma informação essencial. Não fazer qualquer comentário acerca do que se diz no texto original. Utilizar construções que não sejam uma simples repetição daquelas que estão no original e, sempre que possível, um vocabulário também diferente. Ou seja, gente, a paráfrase não é um resumo, não é uma cópia do texto. Não, você vai fazer ali, utilizar uma tradução com as suas ideias, com o seu modo de ver aquele texto, mas sem fugir do contexto do texto original. É uma releitura de um texto original. Não vai omitir nenhuma informação que foi essencial para se entender daquele texto. Vamos colocar um exemplo ali. O amor é fogo que arde sem se ver. Eu estou falando que o amor é fogo que arde sem se ver. Se você for fazer uma paráfrase, você pode dizer: o amor é intenso, tão como fogo. O amor é intenso e queima como fogo. Por quê? Ele diz que arde sem se ver. O amor é um fogo que arde sem se machucar. Eu não fugi ali do contexto. Eu continuo dizendo que o amor é um sentimento forte, mas eu não disse: o amor é lindo. Não. Dentro daquele contexto, eu tenho que manter a ideia ali de dizer que o amor é fogo, que arde sem se ver, porque o amor ele é intenso. Eu posso dizer que o amor ele é intenso também. Então, isso é a paráfrase. Bom, eu tenho um quadro aqui de uma paráfrase de poema. O poema original e a paráfrase dele. Quem escreveu foi Bento Nascimento e a paráfrase da aluna Isabel e Alifer. Ai, que moleza no corpo. Ai, que moleza no corpo. Uma vontade de me estender no chão. Deixar que o capim cresça em volta. Deixar que os insetos, os fungos se abriguem em mim. Que estranha alegria de virar uma paisagem. Então, ali, com certeza, ele está com uma preguiça, uma moleza, uma fraqueza, querendo que ficar deitado e até virar uma paisagem, ou seja, virar um capim. Vamos dizer a paráfrase. Ai, que fraqueza nos membros. Ai, que fraqueza nos membros. Um desejo de deitar no piso. Permitir que o mato aumente ao meu redor. Permitir que os insetos, os fungos se alojem em mim. Desconhecida felicidade, vontade de virar paisagem. Então, gente, vamos analisar aqui ao pé da letra. Ai, que moleza no corpo. Aí é a paráfrase. Ai, que fraqueza nos membros. Quer dizer que aqui, fraqueza e moleza, e membros e corpo. Olha aí como são iguais, mas uma tradução diferente. Ai, que moleza no corpo, ai, que fraqueza nos membros, uma vontade de me estender no chão. Já a paráfrase, um desejo de deitar no piso. Piso, chão, como se fossem sinônimos. Estender, deitar também. Deixar que o capim cresça em volta e permitir que o mato aumente ao meu redor. É a mesma coisa. Crescer em volta, volta e redor também. Sinônimo, mesma coisa. Deixar que os insetos, deixar e permitir. Os fungos se abriguem em mim, os fungos se alojem, abrigar e alojar. Estranha alegria de virar uma paisagem, uma coisa estranha, uma coisa desconhecida. Alegria, felicidade. Então, gente, tá vendo? Perceberam que a paráfrase é uma leitura diferente, mas mostrando as mesmas ideias. Não fugiu do contexto. A fraqueza, o desejo de se estender, ou se deitar no chão, de virar uma paisagem, de ter um sentimento estranho. Então, não fugiu do contexto. Ótimo. Paráfrase na literatura. Vamos dizer um texto original, texto literário. Canção do Exílio,
de Gonçalves Dias, e a paráfrase é de Carlos Drummond de Andrade, Europa, França e Bahia. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. E a paráfrase: meus olhos brasileiros se fecham saudosos, minha boca procura a canção do exílio. Como era mesmo a canção do exílio? Eu, tão conhecido da minha terra, ai terra que tem palmeiras, onde canto o sabiá. Então, quando ele fala gorjear, onde as aves que aqui gorjeiam, é a mesma coisa que as aves cantaram. Muito linda, né? Gente, agora nós iremos voltar um pouquinho na aula de ontem, que nós falamos sobre o aposto e os tipos de aposto. Vamos rever os tipos de aposto para melhorar e nos ajudar ao entendimento e para a gente fazer as nossas atividades de hoje, que é a continuação do assunto do aposto, especificando e exaltando, enfatizando os tipos de aposto, ok? Vamos lá. Agora, o que é aposto? Lembra aí o que é aposto? Aposto é uma palavra ou expressão que explica o que se relaciona com o termo anterior, com a finalidade de esclarecer, explicar ou detalhar melhor esse termo. Então, gente, o aposto ele vem sempre para esclarecer e explicar o que é aquele termo ali que está, a maioria das vezes, entre vírgula, está querendo dizer. Vamos lá ver exemplos de aposto? Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, será a sede das Olimpíadas. Então, eu já sei que a cidade é o Rio de Janeiro. Qual é a informação aí que ele está explicando o que é o Rio de Janeiro? A cidade maravilhosa. Então, cidade maravilhosa, que será o nosso aposto, que ele está explicando, esclarecendo que o Rio de Janeiro é uma cidade maravilhosa. Palmas, capital de Tocantins, é uma cidade muito próspera. Aqui, Palmas, e quem é o nosso aposto? Capital de Tocantins. Gente, geralmente o aposto, se você tirar ele da oração, ele não, a frase, a oração não vai perder o sentido. Vamos ler sem o aposto? Rio de Janeiro será a sede das Olimpíadas. Esse termo que está entre vírgulas, se eu tirá-lo para a falta na oração, não, ela terá sentido completo. Ela apenas é um quezinho a mais. Ela vem explicando só o seu termo anterior. Vamos ver a segunda oração sem o aposto? Palmas é uma cidade muito próspera. Se eu tirar também que Palmas é a capital de Tocantins, se eu tirar essa informação, capital de Tocantins, não vai interferir nada na minha oração. Outros exemplos. Dom Pedro II, imperador do Brasil, foi um monarca sábio. Ela só precisa de uma coisa: carinho. Os móveis, a casa, o carro, tudo foi doado às instituições da cidade. Marina, minha prima, chegou ontem de viagem. Comprei tudo o que eu precisava na feira: banana, melancia, uva e maçã. Então, gente, todos esses termos que estão destacados, imperador do Brasil, carinho, tudo, minha prima, banana, melancia, uva e maçã, são aposto na oração. Bom, vamos lá para a classificação do aposto. Eu tenho o aposto explicativo, o enumerativo e o especificativo. Primeiro, o aposto explicativo. Apresenta a pontuação. A pontuação mais comum é a vírgula, 2 pontos e o travessão. Deve haver substantivo antes da pontuação. Aqui eu tenho 3 exemplos mostrando aí. Travessão, 2 pontos e vírgula. Conheci o professor Léo, primeiro é um travessão, jovem estudioso. Qual a informação sobre o professor Léo? Que ele é um jovem estudioso. Então, esse é o aposto. Ele está explicando o que o professor Léo é. Conheci o professor Léo, jovem estudioso. Conheci o professor Léo, vírgula, jovem estudioso. Então,
o explicativo, como o próprio nome diz, ele vem explicando o termo anterior, que também é um substantivo. Quem é o substantivo que vem antes da palavra jovem? É o substantivo próprio Léo. Bom, vamos lá ver mais alguns exemplos? João, amigo da família de José, é gentil. As flores, cores da vida, encantam a natureza. Aqui do aposto explicativo vem dizendo que o João, e o aposto explicativo é o quê? O amigo da família de José é gentil. Então, o aposto vem explicando quem é o João. Aposto explicativo de as flores, cores da vida, encantam a natureza. Quem é o aposto explicativo? Cores da vida, porque vem explicando aí o que as flores são. Esse cores da vida também chamado de aposto comparativo, porque eu estou comparando as flores com as cores da vida. Bom, agora o aposto enumerativo. Apresenta a pontuação em especial, o sinal de 2 pontos. Então, quando eu ver um sinal de 2 pontos, eu já vou saber que é um aposto, muito bem, enumerativo. Sempre explica 2 ou mais termos, uma observação muito importante. Vem aí, já que ele está enumerando, vai ser mais de um, vai ser 2 ou mais termos. Exemplo, ela me comprou 2 coisas, um sapato e uma bolsa. Vários países estão envolvidos, Brasil, China e Índia. Então, gente, enumerativo está enumerando vários termos. Vamos a outros exemplos? 2 coisas são essenciais, amar e respeitar. Também tenho aí 2 termos, 2 substantivos. 2 coisas são essenciais, o aposto está enumerando amar e respeitar, 2 termos. Aposto especificativo. Não apresenta pontuação, mas prestem atenção na formação desse aposto. É formado de substantivo mais preposição de mais um nome próprio. Também pode ser formado de substantivo mais nome próprio. Então, prestem atenção. Formado de substantivo, preposição de mais um nome próprio, ou formado de substantivo mais nome próprio. A Rua Goiás é muito grande. Qual é aí o aposto? Goiás. Porque está especificando o nome da rua. Então, é um substantivo próprio, muito bem, porque está aí, tem o substantivo rua, mais um nome próprio, que também é um substantivo próprio, Goiás. Comprei um livro do Léo. Eu tenho aí uma preposição e mais um nome próprio. E olha aqui o substantivo livro também. A praia de Copacabana é muito conhecida. Qual é aí? É formada pela primeira ou pela segunda? Formada pela primeira, porque é praia, substantivo de preposição, Copacabana, o nome próprio, que é o substantivo próprio. É muito conhecida. Conheci o escritor Guimarães Rosa. Então, aí eu tenho um substantivo mais o nome próprio. Perceberam? Exemplos. O rio Amazonas é o maior rio do mundo. A cidade de São Paulo é grande e o mês de junho ainda virá. Lembrando que o aposto especificativo ele não vem entre vírgulas. O rio, aí qual é o meu aposto explicativo? É o Amazonas, não tem vírgula, é o maior do mundo. A cidade de São Paulo é grande. Prestem atenção, gente. Rio é substantivo e Amazonas, nome próprio. Cidade, substantivo, mais a preposição de, mais São Paulo, que é o nome próprio. O mês de junho ainda virá. Mês, substantivo de, a preposição e junho, também o nome próprio. Hora da nossa atividade. Então, vamos lá, atividade de língua portuguesa. Espero que vocês tenham absorvido muito conteúdo e tenham relembrado o aposto, porque nós já estudamos